João Paulo, então, né, sinta-se à vontade com a turma, você já sabe aqui qual é que é o protocolo, né, mas o importante é nós contarmos com a sua presença muito interessante para nós, nós agradecemos muito e fique à vontade, vai. Muito bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É uma obrigação também atender um convite do Jacques, é uma obrigação para todos nós, pessoa extremamente dedicada. E estamos agora comentando sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo, né? Fantástico. Então, eu agradeço muito o convite e agradeço estar aqui com vocês esse final de tarde. Espero que eu possa trazer alguma contribuição nesse tema. E também achei muito... para mim um pouco, não é muito usual, mas achei muito interessante essa proposta dele de que a gente começasse falando um pouco da trajetória pessoal, né? É meio difícil falar de trajetória pessoal, assim, é uma coisa que a gente fica... não é muito fácil, né? Mas eu entendi que a questão que ele propõe é que a gente apresente um pouco para vocês como é que a gente foi ao longo da vida profissional, se constituindo, com uma forma também de mostrar algumas possibilidades, né, para vocês que estão aí nesse processo, né, super importante. Há muito pouco tempo, pouquíssimo tempo eu estava no lugar de vocês, e é legal poder falar um pouco de como é que essas coisas aconteceram ao longo do tempo, né? Não muito tempo, tá? Um tempo. Mas, então eu até coloquei aqui porque ele foi muito... o Sr. Jacques realmente ele é muito preciso, né? Ele foi ali buscar algumas posições que eu ocupei e que talvez elas ajudam um pouco a montar um pouco o quebra-cabeça dessa história, né? Eu vou inverter um pouco a ordem aqui, mas basicamente a minha trajetória foi, na área ambiental, foi muito influenciada por duas pessoas com quem eu tive um relacionamento muito próximo. Uma delas foi uma professora minha, eu estudei no Colégio Santa Cruz, uma professora que ainda está nativa, embora aposentada, que é a Anícia Magalhães, que é uma pessoa incrível, que até seria interessante trazer ela um dia aqui para conversar com vocês. É uma pessoa... muito ligada na questão do estudo das relações ambientais, ecologia pura, digamos assim. E ela foi minha professora na escola e foi um processo onde ela é uma pessoa muito fascinante, tem uma didática muito interessante e foi despertando essa ideia, questão ambiental. Então foi uma origem bastante... comum, eu acho, né, que é ser influenciado por pessoas que a gente, de certa forma, admira, né? E aí aconteceu um fenômeno, ou um fato, um acontecimento absolutamente prosaico, que não é nada relevante do ponto de vista acadêmico, mas que do ponto de vista pessoal foi muito importante, que foi o fato de que eu, desde pequeno, eu nasci em São Paulo, mas eu passava longos períodos, todas as férias inteiras, de julho e de dezembro até março. Naquela época a gente tinha férias de dezembro, janeiro e fevereiro, né? Agora não tem mais, mas naquele tempo a gente tinha, né? E eu passava esses períodos todos no interior, no sul de Minas, numa fazenda do meu avô, né? Meu avô era um avô mineiro e era produtor de café. E era, não sei porquê, um ambientalista, né? Eu conheci ele a diferença de idade nossa era absurda. Para ter uma ideia, ele morreu com 98 anos, eu tinha 14. Né? Então a diferença era brutal. Mas ele tinha uma questão com o meio ambiente meio estranha para a época, e ele preservava uma área enorme de floresta, né? E ele preservava a porcentagem de floresta em relação à terra que ele tinha era de mais de 60% de floresta, de matas nativas. E era uma mata no sul de Minas muito rica em jequitibá rosa, que é uma árvore impressionante. Acho que quem conhece jequitibá rosa sabe que é uma coisa incrível.
ele tinha um que precisava de 13 pessoas de braços abertos para abraçar o tronco dessa árvore. E na época da crise do café, em 1929, ele foi o único proprietário na região que não desmatou para gerar caixa, que todo mundo, na crise, vendeu as florestas para sobreviver, digamos assim, e ele manteve. Então, ele era a única grande floresta na região. E ele faleceu, e aí aconteceu um fato que acabou me aproximando da segunda pessoa que me influenciou muito, porque ele faleceu, foi feito inventário, e na hora da divisão da propriedade, dividiu entre 9 filhos, mas alguns filhos já tinham morrido. Alguns tios meus tinham morrido. Então foi para os netos. E uma parte muito preciosa, justamente onde tinha uma maior jequitibá rosa, caiu para um grupo de primos, né, na época, netos do meu avô, que a primeira providência que fizeram foi derrubar, começar a derrubar. Né? E eu, na época, tinha 12 anos, 12 anos, fiquei desesperado com aquela história. Não, tinha 14 anos, já tinha 14 anos. Fiquei desesperado com aquilo e tal. E resolvemos, e agora, precisamos fazer alguma coisa, tal. Alguns primos, digamos, mais progressistas ou mais conservacionistas. E aí nós nos reunimos, e aí eu falei, olha, eu conheço uma pessoa que talvez possa ajudar, que é a Anícia Magalhães. Aí nós fomos falar com a Anícia Magalhães. E ela falou, eu sei quem pode resolver esse problema. Nós éramos pequenos, tá? Como assim? Ela ligou para uma pessoa em Brasília, que era essa segunda pessoa que influenciou muito, que é o Paulo Nogueira Neto, que talvez eu tenha ouvido falar, que é um ambientalista extremamente importante, que até hoje foi secretário especial do meio ambiente durante muitos anos, foi uma pessoa que conseguiu construir uma agenda ambiental em plena ditadura militar. Foi uma pessoa realmente muito surpreendente. Ele está vivo ainda, está muito velhinho, mas está vivo, é uma pessoa muito impressionante. E ele, de fato, conseguiu, logo a Anícia ligou, era muito amiga dele, e providenciou lá, a fiscalização foi lá, parou todo o desmatamento, e eu perdi uns primos, né? Mas fiquei muito feliz com o feito, né? Mas aí eu aprendi, e aí começa a minha trajetória de verdade, porque eu aprendi ali a minha primeira lição, que eu acho que foi uma lição para toda a vida. Porque, conseguimos, a fiscalização chegou lá, tirou tudo, parou todo o desmatamento, meus primos romperam comigo, com meu irmão, com todo mundo, mas parou. E nós achamos que estava resolvido o problema. Bom, o que eles fizeram? Aguardaram um período, cerca de 1 ano, conseguiram, de forma totalmente inexplicável, uma autorização para desmatamento, tudo na surdina, venderam a madeira em pé por uma fábrica de carroceria de caminhão, muito grande na época, e aí, em 1 semana, eles acabaram com a floresta. Então, o que eu aprendi ali? Aprendi que se você não tem uma ação permanente, organizada, estruturada para lidar com a questão, o seu sucesso ou o seu resultado é de curto prazo, né? Ou seja, eu achei que estava tudo resolvido e não estava nada resolvido. E aí eu comecei a envolver nessa história e participei, logo na sequência, de uma luta que foi bastante importante aqui em São Paulo, que foi a criação da Estação Ecológica da Jureia, né? Aqui no litoral sul de São Paulo. Não sei se vocês sabem dessa história, mas a Jureia, uma região belíssima que fica abaixo de Peruíbe, não sei se vocês conhecem o litoral sul, entre Peruíbe e Iguape, e ali seriam construídas 3 usinas nucleares, né? Então, quando começou aquela abertura, o fim da ditadura, Gabeira voltou da Alemanha, no movimento antinuclear, que começava, o movimento ecológico começava a crescer ali, foi uma coisa muito forte naquele momento. Eu comecei a participar de grupos para discutir isso, descobri que a Jureia era o próximo alvo, nos organizamos para defender a Jureia, e aí com essa lição aprendida e com um esforço grande de articulação, criamos a primeira organização que eu participei, que foi a Associação de Defesa da Jureia, e conseguimos transformar a Jureia numa associação ecológica. Foi uma batalha muito grande, e a associação ecológica está aí até hoje. E a partir daí, então, eu passei para a Fundação SOS Mata Atlântica, que era digamos, uma luta maior para pegar toda a defesa da Mata Atlântica. Fizemos um trabalho muito intenso em relação a isso, depois evoluímos para o Instituto Socioambiental. Jureia, primeiro a Mata do Major, meu avô era major, então era a Mata do Major, que nós perdemos.
mas depois a Jureia, que nós ganhamos, a Mata Atlântica e, finalmente, o Instituto Socioambiental, que aí ampliou e foi, a gente acabou aqui de comentar sobre a Rio 92, e foi exatamente influenciado pela Rio 92 que surgiu o Instituto Socioambiental na época, que era a junção da questão ambiental com a questão social. Ou seja, a questão ambiental deixava de ser um assunto de defesa do meio ambiente, como vinha até então, para ganhar uma dimensão de desenvolvimento sustentável, de incorporação da atividade econômica, de incorporação das atividades, das ações sociais, dos movimentos sociais, na integração dessas agendas. Foi um processo muito rico da Rio 92, porque não sei se se lembram, né? Nós tivemos a primeira grande conferência internacional na área ambiental, foi a Conferência de Estocolmo, em 72, que era meio ambiente, né? Depois nós tivemos, na Rio 92, meio ambiente e desenvolvimento, ou seja, que foi já uma transição, uma mudança muito importante na concepção da conservação ou do ambientalismo, porque deixou a área ambiental estrito sensu, da defesa da natureza, para incorporar as lutas e os movimentos da sociedade, em especial das populações indígenas e comunidades tradicionais, né? Naquele momento foi um movimento muito forte nessa aproximação das agendas. Hoje, não há dúvida nenhuma que a integração entre a agenda da sustentabilidade, que a agenda da sustentabilidade integra de forma absolutamente inequívoca a ação de conservação com a promoção e a defesa de interesses sociais, né? Eu acho que a questão dos quilombolas no Brasil é um marco para isso, que veio uma defesa que surgiu com muita força a partir da Constituição, mas que ganhou muita energia com essa nova visão de meio ambiente, ou seja, como é que eu posso integrar a conservação com a promoção da diversidade cultural. Essa, na realidade, é o grande diferencial do Brasil, inclusive, né? As duas grandes diversidades, as duas grandes riquezas do Brasil, que são justamente a diversidade ambiental, natural e cultural, né? E esse esforço de integrar foi o que originou o Instituto Socioambiental, que hoje é uma organização, uma das maiores do Brasil, que tem uma agenda extremamente importante e que atua de forma muito forte nessa interface entre os direitos sociais, a diversidade étnica, a diversidade cultural e a conservação ambiental. Então, a minha trajetória foi até aí, quer dizer, aí eu estudei biologia, fiquei nesse campo, fiz especialização em educação ambiental, muito focado na ação, nas não governamentais. Então, eu fiquei, durante muitos anos, atuando nesse campo, né, estruturando organizações não governamentais, desenvolvendo projetos. Foi uma fase muito rica, onde, ao final da ditadura, as organizações da sociedade ganham uma dimensão muito importante, ganham uma importância, uma relevância na discussão dos temas prioritários da sociedade muito grande. Isso me levou durante o processo do ISA, no trabalho no Instituto Socioambiental, me levou a uma experiência muito grande em relação à Amazônia, porque eu, originalmente, a minha área de trabalho era a Mata Atlântica, onde eu me dediquei mais, onde eu estudei mais, inclusive, onde eu fiz meu doutorado na Unicamp na questão da Mata Atlântica, no Vale do Ribeira, e um doutorado, inclusive, eu não concluí, porque eu fui parar no governo, foi a consequência do meu trabalho, porque justamente saindo da Mata Atlântica para o ISA, que atuava também na Amazônia, nós fizemos um trabalho muito grande de discussão sobre prioridades para a conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia, que me aproximou de uma parlamentar extremamente atuante na Amazônia na época, que era a senadora Marina Silva. Então, a Marina Silva era uma pessoa que atuava com muita intensidade nessa agenda, e ela era a autora de uma lei
que foi a primeira iniciativa no Brasil de regulamentar a questão de acesso a recursos genéticos e a repartição de benefícios do acesso a recursos genéticos com comunidades tradicionais. Então, eu comecei a trabalhar com ela indiretamente através do Instituto Socioambiental. Bom, ela assumiu o governo com a eleição do presidente Lula, que foi um fato excepcional, né, na época. Né? A eleição do Lula foi uma coisa realmente com muita expectativa. E ela assumiu o Ministério do Ambiente e me convidou para assumir a Secretaria de Biodiversidade e Florestas. E aí foi muito difícil essa decisão, né, porque governo é algo que, na época, eu via com muita desconfiança, né, cansado de ouvir que o governo não faz nada, o governo não tem condição de fazer nada, não tem capacidade, burocracia, confusão e tal. Mas ali, aquela história Lula, Marina e tal, topei encarar esse negócio, né? E confesso que foi uma das experiências mais ricas que eu tive na minha vida, né? E recomendo, né, que todo mundo que tem oportunidade para passar um período atuando, pondo a mão na massa, dentro do governo, desde que seja, evidentemente, uma posição em que você possa fazer, né, onde você tem alguma autonomia e alguma capacidade de recurso, vale a pena porque eu tive ali a oportunidade de fato, desenvolver um trabalho muito grande, de forma extremamente alinhada com a Marina, uma ministra extremamente atuante, muito comprometida, né? Então, nós iniciamos ali um trabalho, e um dos trabalhos, talvez, foram várias iniciativas, mas o mais importante, do ponto de vista de resultado, foi justamente esse grupo de trabalho interministerial de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, né? Porque você imagina, né, nós assumimos o governo em 2003, né? E os dados do desmatamento, a gente começa a chegar no nosso tema principal aqui, os dados do desmatamento da Amazônia eram de arrepiar os cabelos, né? Por quê? Porque um fato que é importante sempre ter em mente, vocês que estão estudando esse tema e que agora estão aqui debatendo um pouco sobre a Amazônia, é de que a Amazônia é um mundo, né? A Amazônia é um mundo, literalmente, é quase um continente, né? Metade do Brasil, né? E as dinâmicas na Amazônia são dinâmicas onde você tem o que a gente chama de inércia muito grande, ou seja, processos que ocorrem na Amazônia. Para você interferir neles, redirecionar processos em andamento, isso exige um esforço muito grande e, via de regra, são de mudanças de conversão muito demoradas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos ali, a partir do ano 2000, um crescimento acelerado no desmatamento. Então, nós tivemos um crescimento de 99 para 2000, governo Fernando Henrique ainda. Tivemos um outro crescimento importante de 2000 para 2001, um outro importante de 2001 para 2002, ou seja, você tinha uma curva ascendente. Então, quando nós assumimos, na primeira reunião de planejamento que nós fizemos no Ministério, eu discuti isso com a Marina, e é um assunto que eu vim estudando há muito tempo já. Eu disse para ela, olha, nós vamos matar no peito esse negócio, ou seja, nós vamos pegar o começo de governo com o desmatamento em crescimento, né? Isso vai ser uma tragédia para uma ministra que nasceu na floresta, né, e que veio para cá para resolver, entre outros, este problema, e para um presidente que se dizia e se colocava como uma pessoa que iria mudar esse quadro, essa realidade de desmatamento, né? Só que nós vamos sofrer esse resultado. Não há nada que a gente possa fazer agora que inverta essa curva imediatamente. Nós vamos receber isso, ela vai nos inundar e nós vamos ter que agir rapidamente, né, com forma muito intensa. E aí, nós estudamos várias iniciativas e fizemos uma proposta que foi considerada à época uma coisa absolutamente fora do padrão, gerou muita controvérsia no governo, que foi o de convencer o presidente da República de que a questão do desmatamento da Amazônia não era uma questão de meio ambiente. Isso foi uma coisa assim, eu acho que hoje isso é óbvio, né? Eu estou falando isso para vocês aqui, eu acho que vocês concordam comigo, né?
Mas isso não se pensava assim até pouco tempo, né? A questão do desmatamento é meio ambiente, é o Ministério do Meio Ambiente, é IBAMA, eles que cuidam do desmatamento. O problema é que o desmatamento não é fato em si, o desmatamento é uma consequência, o desmatamento é resultado. Resultado do quê? De uma política econômica, de uma visão de país, de uma visão do que é a floresta, para que serve a floresta, ou seja, se você junta uma atividade econômica que estimula o desmatamento através de crédito, por exemplo, através de incentivos, e, por outro lado, você tem um governo que tem uma visão de que isso não é um problema, desmatar faz parte do processo natural do desenvolvimento e, portanto, eu não desenvolvo políticas públicas para coibir, eu junto são dois vetores que levam o desmatamento à estratosfera, ou seja, eu tenho dinheiro incentivando a substituição da floresta para outras práticas, principalmente agropecuária, e tenho uma falta de políticas que estimulem o uso sustentável e a conservação, né? Então nós pegamos um final de governo, no caso era Fernando Henrique, com esse processo. E aí nós então trabalhamos essa ideia, levamos isso para a presidência da República, que achou que fazia sentido, mas a pergunta era, bom, mas isso significa o que na prática, né? Aí a resposta foi simples, significa dizer que a coordenação do processo de controle do desmatamento e de desenvolvimento da Amazônia sai do Ministério do Meio Ambiente e vai para a Casa Civil da Presidência da República, que é o epicentro, né, de organização do governo. Essa mudança, que houve muita resistência, mas que ao fim e ao cabo foi aceita, foi o que permitiu que o desmatamento, que de fato cresceu até 2004, 2004 nós tivemos, para você ter uma ideia, nós saímos de um patamar de 18 mil quilômetros quadrados por ano, que já é um absurdo. 18 mil quilômetros quadrados por ano é um número absolutamente enlouquecido, mas nós chegamos, isso em 2000, chegamos em 2004 com 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Então nós teríamos a tendência de crescimento do desmatamento era inexorável, né? E essa inversão com a criação desse grupo de trabalho que levou a questão do desmatamento para o centro de governo e articulou 13 ministérios com mudanças nas práticas, nos procedimentos desses 13 ministérios, fez com que o desmatamento caísse 80% em 4 anos. Foi algo considerado absolutamente impensado, algo considerado absolutamente para nós mesmos, né? Nós tínhamos um plano de redução de desmatamento de médio e longo prazo, e o resultado foi absolutamente, quase que instantâneo, né? Então, foi uma experiência extremamente rica que mostrou que quando você tem uma articulação de governo com compromisso efetivo, com vontade política de fazer e com integração entre as diferentes partes, com um planejamento estabelecido, com comando, ou seja, com a presidência da República ali no comando, você consegue fazer muita coisa, né? E aí nós então teve essa experiência fantástica, nós conseguimos reduzir o desmatamento dessa maneira, e aí foram, digamos, alguns anos aí de muito trabalho, mas com muito resultado, né? Então, essa trajetória, digamos assim, e aí foi muito interessante, porque, como eu disse, eu tinha feito meu doutorado na Unicamp, mas eu estava justamente na época do fechamento da tese, quando eu recebi o convite da Marina para ir para o Ministério, né? A minha carreira foi uma carreira totalmente invertida. Normalmente as pessoas entram na faculdade, vocês aí estão na faculdade, não sei se alguém já está no mestrado aqui ou não, mas vai para o mestrado, vai para o doutorado e depois vai para
digamos, cai na vida, né? Digamos assim, né? A minha carreira foi diferente. Eu saí da faculdade e fui trabalhar nas organizações não governamentais, nesse trabalho que foi feito aqui. E depois de um longo período nas organizações não governamentais, eu decidi voltar para a universidade e fazer o doutorado na Unicamp, onde eu comecei trabalhando com Mata Atlântica. E na fase de conclusão fui para o Ministério do Meio Ambiente e, evidentemente, vocês devem imaginar que com essa agenda, com essa loucura e tal, eu não consegui concluir, né? Então fiquei com tudo feito, todos os créditos, todo o trabalho feito, mas não consegui concluir a tese. Então, eu, ao sair do Ministério, desse trabalho aqui no Ministério do Meio Ambiente, na sequência, assim que eu terminei o trabalho aqui, eu fui convidado para ser professor visitante em Colômbia, fiquei 1 ano trabalhando e iniciei, então, a organização do doutorado que eu queria continuar, queria voltar a fazer, e aí, já mudando completamente de tema para a Amazônia, para estudar exatamente do ponto de vista de um olhar acadêmico, sob orientação. Foi um esforço que eu fiz muito grande, ou seja, eu poderia, digamos assim, ter escrito um livro, um paper sobre a experiência no Ministério, mas eu não queria fazer isso, eu queria submeter essa análise a uma análise que tivesse um controle acadêmico, né, que tivesse um orientador, que não deixasse, digamos assim, eu fazer uma leitura favorável, né, a algo que eu mesmo participei, né? Então, por isso eu voltei, aí fui aqui no PROCAN e concluí o doutorado no PROCAN, justamente estudando esse processo que levou a uma governança socioambiental na Amazônia de sucesso, digamos assim, com resultados. O principal indicador é a redução do desmatamento, identificando os fatores, os vetores, os elementos que levaram a isso e começando a trabalhar numa agenda que eu trabalho até hoje, em análises de políticas públicas, de estratégias que permitam a gente estabelecer uma agenda permanente, né, que não seja uma agenda de ganho e perda, como é hoje na Amazônia ainda, mesmo apesar desse esforço que foi feito de redução do desmatamento em 80% e que veio caindo até 2014, hoje, de novo, nós estamos assistindo o descontrole e a volta do crescimento do desmatamento com uma perspectiva muito ruim a partir de agora, com essas confusões aí no campo político e com os cenários que estão colocados de uma tendência que eu espero que a gente possa revertê-la, né? Eu, pelo menos, vou trabalhar muito para isso, mas uma tendência de que a gente perca, né, essa estratégia de controle, de políticas públicas adequadas que permitiram um controle do desmatamento. Muito bem, então, foi essa, assim, aí foi isso, ou seja, hoje eu trabalho nessa área, atualmente eu sou vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, é uma organização não governamental, é um think tank, é uma organização de produção de conteúdo, de debates, que trabalha justamente na interface entre essa questão da democracia e da sustentabilidade, ou seja, como não é possível haver sustentabilidade sem processos democráticos de participação, discussão, de formulação de políticas e de ideias e de projetos, né? E também participo de uma outra articulação que eu ajudei a criar atualmente, que é muito, muito significativa, que eu acho que todos vocês aí, uma hora que tiverem tempo, deveriam ir no site, dar uma olhada, que é a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. É uma articulação sui generis, porque ela engloba cerca de 170 organizações do setor privado, empresas do agronegócio, do agrobusiness, né, seja do setor sucroalcooleiro, do setor do papel, do setor de grãos, a ProSoja e outras, por exemplo, de um lado, com líderes e professores e acadêmicos de outro, pessoas como Carlos Nobre
e muitos outros, e, de um outro lado, organizações não governamentais. Então, é um ambiente extremamente interessante, porque você senta em reuniões com grupos, em tese, com visões com objetivos muito distintos, mas o esforço que é feito nessa coalizão é justamente identificar as conexões, né? Qual é a agenda comum, né? Quais são os aspectos que todos nós aqui comungamos do ponto de vista da sustentabilidade, da questão do enfrentamento da mudança climática. E aí você encontra, quando você estabelece esse ambiente de discussão com a metodologia apropriada, você estabelece um ambiente que permite aflorar um conjunto de propostas e iniciativas que são comuns, que apareceriam impensáveis que fossem, mas são comuns, né? Nós, por exemplo, agora fizemos na coalizão um trabalho muito interessante, que foi uma agenda de propostas para os candidatos à presidência da República, que foi capaz de levantar 28 prioridades de propostas de atuação que eram agendas das organizações não governamentais, do setor privado e da academia, né? Então, de fato, eu acho que esse é um esforço que todos nós devemos fazer, né? É muito comum, e é uma certa tendência nossa, se posicionar de antemão, né? Com um ceticismo muito grande sobre a possibilidade de encontrar conexões e agendas comuns com setores tão diversos, né? Agronegócio, agrobusiness, vem carregado de um conjunto de ideias de que são agendas absolutamente incompatíveis. Mas não são, né? A gente sabe que o avanço do entendimento, inclusive das emergências que a agenda climática nos traz, seja do ponto de vista de condições de produção, seja do ponto de vista de condições de própria sobrevivência, e seja do ponto de vista da necessidade de ocupar um espaço no plano internacional, né? Hoje, o Brasil, ele depende, como todo o país, das suas relações comerciais, né? E as relações comerciais, cada vez mais, são pautadas por uma exigência de compromissos e de demonstração de que a produção se dá em respeito a questões sociais e ambientais. Isso vem crescendo cada vez mais em função da consciência das pessoas, né? A Europa é um continente que cada vez mais estabelece regras extremamente rígidas em relação a isso. É um mercado importantíssimo do Brasil. Mesmo mercados como a China, por exemplo, que até pouco tempo praticamente não incorporava essas questões, passa a incorporar isso. Então, cada vez mais, essa agenda da sustentabilidade, da relação responsável com o meio ambiente, da produção responsável, da redução do uso de insumos, da melhoria da relação entre conservação e produção, cada vez mais é exigido como um fator necessário para você atuar no mercado internacional. Portanto, é uma agenda que está colocada. E você encontrar as conexões com os agentes econômicos e ajudar na busca de soluções para as questões, acaba criando uma agenda muito positiva e muito interessante. Então, eu vou pular aqui umas coisinhas que eu tinha feito aqui, mas deixa eu falar, vamos cair um pouco aqui no tema, quer dizer, em questão a Amazônia para o Brasil e a importância dela. Eu não acho que até chover no molhado, né, falar da importância da Amazônia, né, porque, só um exemplo rápido aqui, a dimensão. Eu acho que isso já é um fato absolutamente óbvio, né? O Brasil possui 6 biomas terrestres, mais o ambiente costeiro e marinho, né? Mas dos ambientes terrestres brasileiros, são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, a Amazônia, o bioma Amazônia, equivale a quase metade do território brasileiro
é o dobro do segundo maior bioma, que é o Cerrado, né? Portanto, a própria dimensão da Amazônia é algo absolutamente, por si só, um elemento de enorme relevância, né? Soma-se a isso o fato de que, apesar do avanço do desmatamento, nós ainda temos cerca de 80%, depende de quem calcula esse número, conservado, né? Então nós temos a maior massa de floresta tropical do planeta, né? E como por enquanto só tem um planeta, né, que a gente conheça, né? Então seria a maior floresta tropical do universo, tá certo? Você sabe, agora apareceu essa imagem desse charuto, né? Então parece que tem uma nave espacial em formato de charuto, a gente não sabe se tem outro planeta ou não. Quem sabe não é um planeta tropical, imagina? Seria uma coisa incrível. Mas então, e vocês todos viram, eu acho, o professor Jacques, eu vi que ele passou para vocês vários materiais para vocês consultarem. Um deles é um vídeo feito pela FAPESP, se não me engano, que justamente entrevista algumas pessoas, entre elas o professor Paulo Artacho, aqui da USP, que é uma referência importantíssima. E é interessante porque ele fala exatamente desta questão, né? Do fato da Amazônia ter uma dimensão, digamos, continental, né? A dimensão enorme, e o fato dela ainda ser uma floresta pouco fragmentada. Embora nas bordas seja muito fragmentado, nós temos situações de fragmentação nas bordas da Amazônia até piores que Mata Atlântica, né, que vem sofrendo um impacto desde o início da colonização. Mas você tem ainda no coração da Amazônia uma extensão de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de floresta praticamente contínua, né? E ele mostra ali, naquele vídeo, né, que vocês devem todos ter visto, porque o professor falou que vocês todos teriam visto, então não precisaria falar disso. Vocês devem ter visto ali o que significa do ponto de vista ambiental, o que significa do ponto de vista de regulação climática, o que significa do ponto de vista de equilíbrio ambiental, não só na Amazônia, né, mas em toda a região latino-americana e em parte do Oceano Atlântico. Então, na verdade, é um grande estabilizador climático. Além do fato de que essa massa florestal concentra, fixa, né, mantém fixo um volume de carbono que, se eliminado de uma só vez, provocaria um impacto absolutamente dramático, um descontrole climático em nível internacional em função do volume de gás carbônico que seria emitido. É claro que falar que você conseguiria eliminar esse carbono rapidamente seria impossível, né? Porque a dimensão é tão grande que o processo de eliminação, de conversão da floresta capaz de liberar esse gás carbônico seria de pelo menos de médio prazo, né? Então, mas evidentemente que é importante considerar isso como elemento central, ou seja, o equilíbrio climático pela atividade biológica da floresta e a importância climática pelo estoque de carbono que ela mantém fixo, portanto, que não está disponível na atmosfera e, portanto, não está contribuindo para a elevação do efeito estufa. Além disso, só mais um dado aqui, para vocês terem uma ideia da situação. Isso aqui são a CDB. A CDB é a Convenção sobre Diversidade Biológica. Nós temos a Convenção do Clima, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, que é a convenção que organiza toda a articulação internacional dos países no enfrentamento deste, que é o maior problema que a humanidade enfrenta na atualidade, que são as mudanças climáticas. E nós temos uma outra convenção extremamente importante, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica, que é aquela que busca criar as regras, os procedimentos, as cooperações internacionais para a manutenção da diversidade biológica, a promoção da
diversidade biológica, inclusive a remuneração pelo uso da diversidade biológica, que via de regra está nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, países tropicais, né, mas que geram benefícios econômicos de forma impressionante no mundo todo. E a CDB estabeleceu que, como um padrão mínimo para você garantir uma chance para que a biodiversidade do planeta seja conservada, você deveria ter pelo menos 17% da área de cada bioma do planeta, do mundo, conservado. Esse é um número que a CDB estabeleceu depois de uma série de análises e estudos científicos. E aqui esse quadro mostra para vocês um pouco qual é a situação do Brasil, né? Olhem só, de todos os biomas do país, apenas a Amazônia supera a meta dos 17%. A Amazônia tem 22% sob proteção, seja das unidades de conservação, tipo parques nacionais, estações ecológicas, seja as APAs, áreas de uso sustentável. Total da Amazônia conservado atualmente são 964 milhões de hectares, de 1.000 quilômetros quadrados, e 22% sobre conservação. Então nós temos um saldo positivo. O resto dos biomas, olha a situação. Caatinga tem 1,3%, Cerrado 3,2%, Mata Atlântica 2,7%, ou seja, a situação é extremamente desfavorável em todos os biomas. Então a Amazônia, ela é de enorme dimensão, ela tem um efeito enorme, fundamental no equilíbrio climático global, regional e global, e ela tem a maior biodiversidade, né, entre os países todos, porque é uma floresta tropical, de grande dimensão, com diferentes fitofisionomias, ou seja, a Amazônia é um mosaico vegetal. A Amazônia não é uma floresta de um tipo só. Ela é um mosaico de diferentes tipos de florestas, de diferentes tipos de ecossistemas associados à floresta, portanto ela tem uma diversidade riquíssima, né? E a importância dela está aqui também, quer dizer, boa parte dela está, de alguma forma, sob proteção legal, seja nas unidades de conservação, como aqui, seja nas terras indígenas. Então, é algo de uma importância absolutamente espetacular, digamos assim. Se eu pular um pouco aqui, depois eu volto isso aqui, ó. A gente vem aqui para um segundo capítulo dessa história, e aí é algo que, de fato, deve nos fazer pensar, né? É do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa. Como as mudanças climáticas se constituem hoje o maior problema da humanidade, do ponto de vista de desafio para sobrevivência, desafio para a capacidade de produção, né? E já é algo que é absolutamente inequívoco, né? É necessário estudar um pouco e verificar quais são os elementos fundamentais que levam o Brasil a ter uma alta emissão. Esse gráfico mostra as emissões por setor. Eu não sei se está muito claro para vocês aí, mas nós temos aqui, o primeiro aqui é energia. Energia aqui inclui toda a produção energética e tal, mas inclui também transporte, que é altíssimo no Brasil. A maior parte, inclusive, porque a matriz elétrica brasileira é relativamente limpa, em função das hidrelétricas e tal, mas aqui inclui transportes que faz com que se eleve muito a emissão. Isso daqui, em amarelinho, aqui é a agricultura, agropecuária. Aqui, mudança do uso da terra. O que é mudança do uso da terra? É substituição de ecossistemas naturais por outros usos. Desmatamento, fundamentalmente. Depois nós temos aqui processos industriais e resíduos. Então, neste gráfico aqui, eu acho que fica evidente para vocês, aqui nós temos a emissão, bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. E aqui como é que isso evoluiu? Então nós tínhamos um patamar, desde 99,
próximo de 2 bilhões de toneladas. Em 95, saltamos para quase 3 bilhões. E o que aconteceu de fenomenal em 95 para que o Brasil saltasse, desse esse pulo de emissões? Alguém sabe o que aconteceu em 95? Ninguém sabe. Oi? Eleições? Pois é. Olha, eleições contribuiu. Esse aqui foi o ano do maior desmatamento da Amazônia registrado até hoje. Desde que o INPE, quem monitora o desmatamento no Brasil é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? E ele monitora a partir de 88, ele monitora ano a ano. Este foi o ano do maior desmatamento. Chegou a 29 mil quilômetros quadrados em um único ano, né? Olha o que aconteceu com as emissões brasileiras. Depois houve uma queda, Rio 92, né? E aqui. E daí começa, desculpa, Rio 92 está aqui, dando besteira aqui, houve uma queda aqui. E aí houve um aumento, e olha onde nós chegamos em 2004, que eu falava, quando nós chegamos a 27 mil quilômetros quadrados. Alguém podia dizer assim, não, mas espera um pouquinho, aqui foi 29 mil, e aqui foi 27 mil, por que é maior, né, a parte de mudanças da terra? Porque aqui já entrou pesado a partir a partir daqui começa a entrar o cerrado fortemente. Então o desmatamento no cerrado começa a crescer enormemente. Todo mundo de olho na Amazônia, esqueceram de olhar o cerrado, né? E o cerrado vem crescendo, então isso aqui já... Mas observem aqui, quando você olha os demais fatores de emissão de gás de efeito estufa, energia, que inclui transporte, agropecuária, processos industriais e resíduos, observe que a variação é pequena. Há uma variação, mas ela é pequena. O que muda realmente e que eleva a quase 4 trilhões de toneladas aqui, bilhões de toneladas, é justamente a mudança do uso da terra. Nesse gráfico aqui fica ainda mais evidente, ó, aqui está separado. Aqui é a mudança do uso da terra, desmatamento fundamentalmente. Aqui, energia, agropecuária, resíduos sólidos e processos industriais. Observa a evolução, olha como nós... Então, na realidade, o fator fundamental das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, ao contrário de outros países, que via de regra está na questão da produção de energia e transporte, no Brasil é mudança do uso da terra. Esse dado mostra bem, olha aqui, que é um gráfico que mostra, pegando em 2016, o Brasil emitiu 2,2 bi toneladas de carbono, gás carbono. Carbono equivalente, né, porque junta, vocês conhecem isso daí, quer dizer, não é só gás carbônico, mas são os diferentes gases de efeito estufa, incluindo o metano, que é um dos mais agressivos, né? Chama 2,2, sendo que a parte do uso da terra foi de 51%, ou seja, metade do que o Brasil emitiu foi de desmatamento. Isso aqui é desmatamento. 94% de tudo que foi emitido por mudanças da terra foi de desmatamento, principalmente Cerrado e Amazônia. Hoje a gente já fala de Cerrado. Cerrado adquiriu muita importância. Se nós olhamos no ranking internacional, na questão de emissões por desmatamento, o Brasil ocupa a segunda posição, né? Nós temos em primeiro lugar, não dá para ver aí, mas em primeiro a Malásia, aqui. Segundo o Brasil, no mundo todo, né? E terceiro, aqui nós temos Zâmbia, na África. Foram os países que mais emitiram por desmatamento em 2016. Se a gente junta isso com a agropecuária, que representa 22% das emissões, nós vamos verificar que, somando 51 com 22, nós vamos ver que 73% das emissões de gases de efeito estufa decorrem da agropecuária diretamente ou indiretamente. Por que indiretamente?
Porque a substituição, o desmatamento, ele ocorre não porque as pessoas gostam de desmatar, têm um prazer em desmatar. As pessoas desmatam, inclusive é caro desmatar, é uma operação cara e de risco, né? Porque tem fiscalização, é de risco. As pessoas desmatam para transformar em áreas de pastagem ou de agricultura. Então há uma conexão direta entre a mudança do uso da terra e a agropecuária, que juntas, portanto, somam 73% do desmatamento do Brasil. E a maior parte disso ocorre na Amazônia. Então nós estamos aqui, com relação ao ranking da agropecuária, o Brasil ocupa a terceira posição. Primeira é China, segunda, União Europeia, na emissão de gases de efeito estufa por agricultura, agropecuária, terceiro Brasil e quarto Estados Unidos, do ponto de vista mundial. Então, se o Brasil, de fato, fizer uma opção de uso sustentável, que permita a conservação do seu maior ativo ambiental, gerando renda, riqueza e renda com este uso sustentável, ele vai resolver dois problemas simultaneamente, né? Ele vai estar gerando novas perspectivas, novas oportunidades, novas possibilidades econômicas com integração de comunidades regionais, etc. E, ao mesmo tempo, ele vai estar dando uma contribuição inestimável para o maior problema da humanidade, que é o efeito estufa, portanto, a necessidade de reduzir os gases de efeito estufa. Isso aqui é um dado interessante aqui da agropecuária, só um detalhe, mas olha só, das emissões agropecuárias, o maior fator de emissão é justamente o metano, que é produzido por quem o metano? Vocês sabem por quem que é produzido metano? Quem produz metano na agropecuária? Oi? As vacas, os bois e as vacas, né? É o famoso arroto do boi. As pessoas às vezes falam, acham engraçado, mas é verdade, exatamente isso. Os bovinos, eles ruminam, né? E o processo de digestão da matéria do vegetal que ele ingere, capim, tem muitas fibras de celulose, ligações muito fortes, ele precisa desmontar essa ligação química que constitui essas plantas, e para isso ele faz a ruminação. E nesse processo de ruminação, onde ele passa de um lado para o outro e fica num longo tempo ruminando o alimento, ele produz gás metano. E quando ele arrota, literalmente, é o famoso arroto do boi, cientificamente falando, inclusive, parece estranho, mas é isso mesmo, o arroto do boi, ele elimina esse metano para a atmosfera, e esse metano representa, no Brasil, 64% das emissões da agropecuária, da agricultura junto com a pecuária, né? E coloca o Brasil nessa situação incrível. Então você vê como essas questões estão interligadas. E aqui, finalmente, um panorama que mostra um pouco... Eu estou um pouco... Como é que está o horário, hein? Já está chegando nas perguntas, né? Que mostra aqui, porque a gente pode ficar horas aqui, né? Mas mostra um pouco o panorama da Amazônia, que dá um pouco uma visão da evolução disso. Aliás, recomendo vocês também, que estão estudando isso aqui, que entrem nesse site aqui, ó, Map Biomas. Esse site aqui é um site que nós desenvolvemos, eu ajudei a desenvolver esse processo. É um mapeamento de todo o território nacional, todo o Brasil, do uso do solo, né? Mapeamento do uso do solo, feito por uma rede de organizações acadêmicas e não governamentais. É uma rede extremamente ativa que vem produzindo dados sistematicamente. Nós desenvolvemos aí uma plataforma que permite ver a dinâmica disso de forma muito interessante. Eu resumi aqui num PowerPoint, mas se vocês entrarem no site, vocês podem verificar na ANA, vocês podem fazer no automático, ela mostrar a evolução de cada bioma, Mata Atlântica, Cerrado, todos os biomas, como é que eles estão evoluindo o desmatamento.
Vocês podem escolher florestas, podem escolher agricultura, podem escolher pecuária, pastagem, o que está crescendo, onde é que está crescendo. Vale a pena entrar nesse mapa, né, biomas aí, é bem interessante. E aí nós temos aqui uma visão da Amazônia, que é 1985. Né? Você tem aqui já uma ocupação, principalmente já provocada pelas estradas que foram construídas aí no período militar, né? Então você já tem a Transamazônica aqui, você tem aqui a BR aqui no Rondônia, você tem vários, você já vê claramente a composição aqui a Cuiabá-Santarém, já aparece, né, a ocupação. Quando você vai para 95, pular 10 anos, 95, olha aí, pular mais 10 anos, 2005, e pular mais 10 anos, 2015. Então observa como o processo tem sido avassalador, né? Você tem um crescimento pela borda, né? E também uma expansão no interior, mas ainda nós temos, mesmo em 2015 aqui, como eu falei, uma massa florestal, que o Paulo Artacho ali, naquele vídeo que vocês assistiram, explica bem, que é capaz de, por controle de pressão, evapotranspiração, controle de ventos decorrente desta atividade biológica da floresta, permite que controlar o clima regional, ou seja, como ele diz, chove muito na Amazônia porque tem a floresta. Né? Existe uma conexão direta entre essa massa florestal e esse clima tropical com chuvas intensas e abundantes, né? Que também, através dos chamados rios voadores, vocês devem ter visto já essa teoria, que já não é mais teoria, é comprovada, foi até perseguida, tem até um trabalho que acompanhou essas chuvas voadoras, já com marcadores, inclusive, que permite comprovar que a chuva que se condensa, se forma na Amazônia, as nuvens que se formam, são levadas por vento, encontram aqui os contrafortes dos Andes, se deslocam e voltam para a região centro-oeste e sudeste. Ou seja, está comprovado que o ciclo de chuvas da região centro-oeste e sudeste, que é vital para a atividade agropecuária, na região de maior atividade agropecuária, que é justamente a região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, principalmente, depende da existência desta bomba, como o Antônio Nobre chama, essa bomba de água, né, que joga água na atmosfera por evapotranspiração, por controle e variação de pressão, por atração por ventos do Atlântico que trazem nuvens carregadas para cá, ou seja, há um equilíbrio climático que alimenta não só a Amazônia, como toda a região centro-oeste e sudeste. Então, tínhamos várias outras coisas para conversar aqui, mas eu acho que eu fiz um panorama geral dentro do prazo estipulado e eu estou agora à disposição para perguntas. Muito obrigado. Bom, temos já duas aqui, vamos começando. Vou fazer as duas antes e aí ele vai respondendo, acho que é melhor. Professor, boa noite, eu sou o Lucas, do IAG, aqui. Só o primeiro um adendo, eu sou estudante de astronomia, você falou do charutão. É improvável que o charutão seja um objeto enviado por civilizações alienígenas, embora seria muito interessante, né? Mas por enquanto acho que a Amazônia vai continuar sendo a maior floresta tropical do universo. Uma coisa que eu queria perguntar agora, eu vi uma notícia hoje de que nosso futuro presidente pretende fundir, né, os ministérios do meio ambiente e da agricultura. E eu sei que futurologia, assim, às vezes é um exercício meio fútil, mas eu vi também uma outra notícia de que a ministra que vai ser indicada já começou a falar sobre desregulamentação do uso de agrotóxicos no Brasil, né? Ou seja, eu estou enxergando uma tendência de desregulamentação. Você que já trabalhou no governo, qual você acha que vai ser o impacto dessa fusão do Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura? E se de alguma maneira essa responsabilidade ter sido transferida para a Casa Civil vai mitigar um pouco um futuro
projeto de desmatamento em massa aí do Brasil. Com relação à fusão dos ministérios, aparentemente isso foi descartado. Isso, eu digo aparentemente, embora eu poderia ser mais assertivo e dizer que isso foi descartado. Por que eu poderia dizer isso? Porque já foi nomeada a ministra da Agricultura, a Maria Tereza, lá do Mato Grosso do Sul, e, portanto, ela não foi nomeada como ministra da Agricultura e Meio Ambiente, como ministra da Agricultura. E já está se discutindo, já estão circulando vários nomes para o Ministério do Meio Ambiente. Então, a fusão parece que, de fato, não vai ocorrer. O problema é que, com fusão ou sem fusão, né, já se anuncia claramente que o perfil de quem vai ocupar a área do meio ambiente seria alguém que não criaria problemas. Hoje, de novo, antes de vir para cá, eu estava vendo o Twitter e tinha lá um encontro do novo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né, com o Jair Bolsonaro, com o presidente Jair Bolsonaro. E eles conversam um pouco, então o Caiado está falando, olha, eu estou aqui muito feliz com o presidente aqui, é uma pessoa que nós confiamos muito e tal. Aí o Jair Bolsonaro fala assim, eu gosto muito do Ronaldo Caiado, eu agradeço muito ao povo de Goiás, pelos votos e pelas orações, etc., no momento que eu sofri aqui deputado lá. E quero dizer que já decidimos a ministra da Agricultura e agora vamos decidir um ministro do Ambiente que seja uma pessoa que não crie conflitos, que não crie problemas e que integre a agenda da agricultura de forma adequada. Ou seja, ele repete isso como um mantra. Né? Então a tendência de que a gente tenha um Ministério do Ambiente, de fato, com um perfil menos focado no controle do desmatamento é um cenário muito provável. Embora todos nós estejamos trabalhando, atualizar inclusive, trabalhando para demonstrar que uma perda do controle do desmatamento vai gerar impactos negativos não só na área ambiental, não só na questão das populações tradicionais e povos indígenas, mas vai causar um impacto tremendo sobre a pauta do comércio exterior. Então já existe uma ação forte no sentido de esclarecer que não estão falando de meio ambiente, estamos falando de uma questão muito maior do que meio ambiente, né? Porque o controle do desmatamento é algo que é estratégico, mas a tendência é que haja um relaxamento, né? Com relação, finalmente, à última parte da pergunta, em relação ao chamado projeto de lei do veneno, né, que alguns oficiais visitaram, que na verdade é uma reformulação da lei do agrotóxico, ou da lei dos defensivos agrícolas, como os produtores de agrotóxicos gostam de chamar. Isso aí está acelerado no Congresso, porque agora nós conseguimos segurar um pouco, mas a ideia é flexibilizar. Né? Inclusive, com dois objetivos: acelerar as aprovações, retirando atribuições do IBAMA e da Agência Nacional da Anvisa, né? Seria dramático, né? Concentrando isso no mapa do Ministério da Agricultura e, ao mesmo tempo, permitindo que o Brasil utilize produtos banidos em outros países. Né? Então, há uma discussão muito grande e quem liderou e quem relatou o projeto de lei foi justamente a deputada Tereza Cristina, que agora é ministra da Agricultura. Então, nós vamos ter um embate nessa fase. Boa noite, professor. Meu nome é Leonardo, eu sou de publicidade aqui. Na verdade, a primeira pergunta, são duas perguntas. O bioma da Amazônia. Essa tendência de desmatamento, ela também é verificada nos outros países que fazem fronteira com o Brasil. Eu digo porque a maior parte do bioma está no Brasil, mas também tem uma grande parte que está nos países fronteiriços. Né? E a outra, mais uma curiosidade, né? Você que trabalhou com a ex-ministra Marina Silva, né? Durante as eleições a gente teve uma impressão, assim, a imagem que ficou dela foi de uma certa fragilidade, vamos dizer assim, no trato com os outros personagens, vamos dizer assim, da questão. E
no dia a dia, assim, havia realmente essa fragilidade, assim, ou você enxergava nela a capacidade de gerir de uma forma fora, como seria necessário no cargo de presidente? Legal. Então, com relação à segunda parte da sua pergunta, eu trabalhei com a Marina durante 5 anos e meio, tanto em termos de ministério. Depois ela saiu, eu fiquei mais um tempo como ministro até entrar o novo ministro, que foi o Carlos Mink. Então foram 5 anos e meio praticamente lá. E a Marina tem uma força extremamente muito impressionante. Uma pessoa muito dinâmica, totalmente workaholic, uma coisa terrível, para quem tem família. Eu sou por causa dessa parte. Mas ela trabalha muito, é extremamente ativa e fez uma gestão muito competente. Negociou diretamente no Congresso, ela conseguiu aprovar 6 leis. Uma das leis que a Marina conseguiu aprovar é o recorde histórico de lei aprovada no Brasil. Foram 11 meses entre a apresentação e a aprovação. Então, é uma pessoa que tem um cara de enorme diálogo e de fato, é extremamente... Eu acredito muito, tanto acredito que ela seria uma excelente presidente da República, que eu coordenei a campanha de 2010 dela, e nessa campanha agora eu coordenei a elaboração do programa. Né? De fato, eu acho que ela é uma pessoa extremamente competente, dinâmica, e ela tem uma capacidade de liderança de equipe muito importante, ela tem um poder de convocação. De fato, ela quando montou, tirando eu, todos os outros que ela convidou eram pessoas extremamente competentes. Não, é verdade, ela realmente trouxe as melhores pessoas que tinha na academia, no setor empresarial, inclusive, no trânsito. Então, é uma pessoa que tem, eu acho que ela teria todas as condições. O problema é que a Marina não veste, digamos assim, o figurino do embate pelo embate. Ela de fato não faz isso, ela não atua assim. Ela não faz, ela não é uma pessoa que trabalha com balão de ensaio, com ideias que vão causar. Ela recebeu, eu mesmo cheguei a propor dezenas de vezes para fazer alguns gestos assim, digamos, mais, sabe, você que é da publicidade, sabe o que eu vou falar. E ela se recusa. Ela fala, olha, não vou discutir o programa. Eu acredito que a política é assim. Então, eu me lembro que quando acabou a campanha de 2014, na avaliação, teve um empresário que participou muito do processo, um cara muito pragmático. Ele perguntou o seguinte: escuta, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. O Brasil está preparado para eleger alguém que, não faça acordos para aumentar o tempo na TV. 2, não trabalhe com caixa 2. Isso é 2014, né? E 3, minta, ou seja, fala coisa que não vai fazer. Quando é perguntado sobre alguma coisa desagradável, mente dizendo que não vai fazer. O Brasil está preparado para eleger alguém assim? Eu não, acho que não. Então não tem chance. Certo? Eu não sei se é uma coisa meio simplista, mas de fato, acho que essa imagem de fragilidade foi uma coisa muito construída. Né? E ela serve bem esse figurino, eu lembro que uma vez, foi uma coisa engraçada, teve um episódio, só para aproveitar o caos, né? Estava visitando, quando ela era ministra, ia visitar as áreas, escritórios de Ibama, todos sempre que dava, ia chamar visita, para levantar a moral na turma. E uma vez ela estava em Onápolis, na Bahia, e tinha lá o escritório de Ibama e tal. E ela estava lá com o presidente Ibama, o Marcos Barros, que era um cara desse tamanho, assim, então era engraçado que era chumbinho e toneladas. Marina e o Marcos Barros. Eles estavam lá no. Aí o cara do escritório explicando, andando pelo escritório, ele passou na garagem e tinha lá uma Toyota Bandeirante, não sei se vocês conhecem a Toyota Bandeirante. A Bandeirante é um carro, é o carro, né? Sobe parede. Um carro assim, mas
Mas é um carro todo velho, antigo, assim, de metal, meio enferrujado, aquele carrinho assim, todo meio no canto da garagem. Aí o cara vinha e fala, esse aqui é nossa, esse carro aqui tem um apelido aqui. Qual é o apelido? Marina Silva. Aí o Marcos Barros, que era o cara de bom, falou, como assim? Ficou roxo, né? Vergonha falar uma coisa dessa na frente da ministra, essa porcaria desse cara todo enferrujado, velho. O senhor acha que é isso aí, ó? É o seguinte, ó. Quando a turma tá lá no perengue, lá no fim do mundo, esses carros Chevrolet S10, tudo atolado, quem é que vai retirar o pessoal lá no fundo? É a nossa Marina Silva. Foi muito engraçado. Ela ficou toda feliz. Tinha até uma foto do lado do... Ela e a Marina Silva do lado. Mas ela é assim, ela é frágilzinha, mas a bicha é... E a primeira pergunta... Sim, o Brasil tem 61% da Amazônia. O resto está nos demais países que fazem divisa com o Brasil. O processo, em alguns países, é bastante acelerado também, mas o Brasil é o que mais, o ritmo maior de desmatamento é no Brasil. Mas existe, inclusive, se interesse nisso, existe um site também do Instituto Socioambiental. Você entra lá e tem o RAISC. RAISC é a Rede Latino-Americana de Monitoramento da Amazônia. É super interessante. Chama RAISC. Tem um link e lá tem um mapeamento e mostra a evolução do desmatamento em todos os países amazônicos, para além do Brasil, inclusive, né? E você vai ver ali que tem muitos problemas, você tem áreas, regiões muito conflitadas, com muito desmatamento, mas o Brasil é campeão. Oi, meu nome é Carolina, eu sou daqui da administração. Eu queria saber do professor, muito se fala a respeito do desmatamento da Amazônia, mas pouco se escuta a respeito da recuperação dessas áreas que já foi degradada. Eu queria saber qual que é a importância, se já está na hora de começar essa recuperação mesmo, se o foco são os outros biomas, por enquanto. Eu gostaria também de saber a opinião do professor em relação ao Acordo de Paris. Se realmente o Brasil vai continuar nesse acordo, se existe alguma possibilidade do país deixar o acordo, e se o país deixar o acordo, quais seriam as consequências e como podemos agir proativamente para que consigamos cumprir o acordo de alguma maneira. Olha, com relação à saída do acordo, isso tem sido, foi dito pelo então candidato Jair Bolsonaro, né, mais de uma vez, né? Porém, foi feito um esforço muito grande, inclusive a coalizão Brasil que nos oferece agricultura trabalhou essa agenda muito fortemente, com vários interlocutores possíveis, para mostrar que o Acordo de Paris, para um país como o Brasil, não é uma opção sair do Acordo de Paris. O que vai significar que o país está fora da negociação climática, né? E vai significar uma série de entraves e dificuldades no plano internacional, negociações internacionais, e no plano do mercado, do comércio internacional. Então, isso aí está muito... eu acredito que dificilmente isso vai se efetivar, né? Embora possa acontecer. Até nós consultamos o Itamaraty, porque ficamos na dúvida se era só um arroubo, né? Porque nós achávamos que tinha que passar pelo Congresso, porque o Congresso ratificou. Mas nós, pela informação que nós temos, ele pode sim sair. Ele pode anunciar a saída, assina formaliza isso, e aí tem um período de transição, que são de 3 anos mais ou menos, para que o país esteja totalmente fora do acordo. Olha, o Acordo de Paris, ele tem vários aspectos, mas quais são as principais 7 questões que ele traz, que tem tudo a ver com a Amazônia e tem a ver com o que você falou? Por exemplo, o Brasil se comprometeu na sua NDC, que são os compromissos que assumidos lá, de restaurar e florestar 12 milhões de hectares de floresta até 2030. 12 milhões de hectares de floresta. Se o Brasil, com todo o desmatamento, e refloresta 12 milhões de hectares, ele pode chegar a desmatamento zero, líquido zero. Seria um negócio absolutamente fenomenal. Seria
credenciaria o Brasil de uma forma. Além disso, o Brasil se comprometeu a restaurar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Esse é um dos maiores problemas hoje no Brasil, são as pastagens degradadas. As fontes matadas, que são ocupadas por pastagens de baixíssima produção, com baixíssima ocupação, né, de gado, e, portanto, gerando impacto sem produção. O Brasil se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira em 18% até 2030, ou seja, aumentar os combustíveis, os biocombustíveis. Né? O Brasil se comprometeu a atingir o desmatamento ilegal zero até 2030. Nós achamos que essa agenda é uma agenda fraca, nós queremos desmatamento zero, legal ou ilegal. Né? Mas o Brasil se comprometeu pelo menos com o desmatamento ilegal zero até 2030. E manejo total de floresta, tem uma série de propostas. Então, a agenda que o Brasil apresentou e foi aprovada e foi inscrita no Acordo de Paris é uma agenda extremamente ambiciosa, né, e capaz de gerar N oportunidades econômicas. O Instituto Escolha, que aliás é uma outra dica importante, quem tem interesse em analisar mais do ponto de vista econômico essas questões, tem o Instituto Escolhas, que é no site deles, eles publicam alguns estudos sobre justamente o custo e a relação econômica. Por exemplo, eles têm um estudo interessantíssimo sobre o que custaria para o Brasil, do ponto de vista econômico, o desmatamento zero da Amazônia. E eles mostram que é um custo irrisório, do ponto de vista de impacto sobre o PIB, absolutamente irrisório. Ou seja, que você poderia chegar ao desmatamento zero sem provocar aquilo que se diz que vai paralisar a atividade econômica, e mostra lá que não, os estudos mostram que não, são estudos feitos junto com o INSPER, estudo bem qualificado. Tem um outro estudo interessantíssimo que é justamente quanto custa e que oportunidades serão geradas se o Brasil implantar o seu compromisso de reflorestar 12 milhões de hectares de floresta. E mostra lá os valores, os custos, e mostra os ganhos que se geram. Então, é uma agenda extremamente positiva. Né? É uma agenda que vai ficar. Eu espero que a gente seja capaz, né, de mostrar isso para o novo governo, que, como foi nós estamos comentando agora há pouco, é um governo totalmente inexperiente, não sabe as pessoas. Esse é um grande risco. São pessoas muito inexperientes, né, que não conhecem a agenda, né, e a gente pode perder oportunidades, não por uma questão nem ideológica e nem por uma convicção, por burrice mesmo. Sair do Acordo de Paris é burrice. Deixar de implementar essa agenda é burrice. Permitir o aumento do desmatamento da Amazônia é burrice, porque vai gerar dano econômico, além de dano ambiental e perda de oportunidade.